Cara, os caras publicaram, olha só, fake, os caras publicaram que o Memphis estava num hotel pagando diárias pra viver lá de 50 mil dólares, ou seja, cerca de 270 mil reais, uma notícia fake, né? Quando os caras não têm o que falar do Corinthians, eles começam a inventar, né? Esses jornalistas, esses portais, essa mídia podre que pega a torcida e joga contra o Memphis, enfim. Vou comentar algumas coisas com vocês sobre isso aqui, tá? Ele desabafou, tem também a questão do Guinegão, parece que vão fazer uma proposta mais alta pelo cara. E eu não sei se o Corinthians vai conseguir segurar, tá? O Guinegão, enfim. Tem também sobre Gabigol no Corinthians para 2026, sim, saiu a notícia e não sou eu que tô inventando, tá, galera? É por isso que eu sempre trago as matérias e deixo aqui no lado para vocês verem, tá? Porque eu não fico inventando aqui, tirando da minha cabeça. Mas enfim, vou comentar com vocês sobre isso, sobre Gabigol no Corinthians, saiu a informação. A gente vai começar aqui pelo Memphis e aí a gente já segue pro Gabigol, tá, galera? A gente já segue nessa sequência aqui, beleza? Tem também mudança na Copa do Brasil aqui, tá, galera? Tem mudança, eu vou comentar algumas coisas com vocês sobre isso. Mas já vamos começar falando do Memphis aqui. E você que já é inscrito aqui no canal, já conhece o nosso trabalho, por favor, já deixa esse like, tá? Fortalece demais. E você que é novo, bom, seu like é bem-vindo. Isso ajuda a compartilhar esse vídeo aqui com outros corintianos também. Bom, já vamos direto na notícia aqui, porque saiu uma notícia fake que fez o Memphis também se irar. Ontem já tinha uma notícia repercutindo, né, sobre ele, do caso lá, da contusão, né, do fisioterapeuta que ele gostaria, que ele postou lá no Instagram, enfim, que gerou, que a galera fez um furacão aí, né? Tipo, o clima não tá bom entre Memphis e Dorival, enfim, os caras exageram demais, esses jornalistas. Cara, olha, eu nem vou me estressar. Mas enfim, tem uma diferença muito grande, né, quando é Corinthians, né? Então os caras precisam inventar notícia a todo instante. Mas o Memphis ontem desabafou, porque tem essa mídia podre aí que tá tentando jogar a torcida até contra ele. Inclusive, ele postou no antigo Twitter dele o seguinte, ele disse assim, ó, muitas mentiras foram espalhadas e as campanhas contra mim, contra meu nome continuam. Tudo pra quê? Tentando colocar as pessoas contra mim? Tentando criar atrito entre os apoiadores e eu? Tentando criar uma imagem ruim? Vou contar isso a vocês. Chegará um momento em que falarei sobre algumas coisas e esse momento será muito em breve. O Memphis falando. Estou falando diretamente com as pessoas que me envolveram em questões políticas e com as pessoas que trabalham para veículos de comunicação. E aí ele já cita, né, basicamente jornalistas, apresentadores. Inclusive a galera até falando do Neto aqui também, incluiu o Neto nessa, comentando, né, incluíram o Neto aqui, que não consegue manter meu nome longe de suas bocas cheias de mentiras. Cheguei até aqui na vida porque defendo o que é certo. Estou protegido por um poder superior. Eu já vi esse filme várias vezes, desde que decidi não ser um atleta escravo e ficar com 3 dedos de altura no trabalho. Eles tentam me ferrar, mas Deus estendeu a mão sobre minha cabeça. Continuem brincando comigo, mas o karma é real e vai atingir a todos. Tomem cuidado. Essas são as falas do Memphis, né? E que, obviamente, vão gerar enorme repercussão, e ontem gerou, obviamente, enorme repercussão. Tudo isso por quê? Porque os portais adoram, né, criar crise no Corinthians e jogar a torcida também contra o cara. Não é de hoje que a mídia não tem interesse no Memphis Depay no Corinthians. Eu não sei por quê, eu não sei o que esses caras têm. Eu não sei o que esses jornalistas têm pra colocar toda hora, pra gerar uma polêmica toda hora no Corinthians, sendo que o Corinthians nessas últimas partidas vem vindo bem, ganhando jogos. Aí como parece que não tem muito engajamento, a torcida tá em paz, os caras vêm e inventam toda hora uma notícia polêmica, né, inventam toda hora uma crise, porque assim, irmão, vocês lembram, né, que o Thiago Leifert falou uma vez, né, se não tem notícia, fala de Corinthians. É Corinthians. E se não tem nada pra falar de Corinthians, algo relevante, cria uma crise no Corinthians. Rapidinho da repercussão, da matéria, da notícia, da engajamento, da views, da like, dá tudo isso daí. Ontem, pra vocês terem uma ideia, saiu uma notícia lá no portal do Léo Dias, que vazou um áudio do Vitor Roque, né, um jogador do Palmeiras lá, desrespeitando a própria mãe, né, falando que ela era uma interesseira, chamou ela de vagabunda, enfim, um áudio que saiu lá. E aí eu pergunto pra vocês, vocês acham mesmo que os portais deram importância a isso? De noticiar isso? Vou mostrar o vídeo pra vocês que eu gravei do meu próprio celular. Dá um link nisso aqui. Pra vocês verem que não é mentira, né? Aí, ó, aqui, ó, GE Palmeiras, né? Ó, nada. Tem nada sobre o assunto. Não tem nada. Aí você vai na UOL também, ó. Não tem nada. Eles estão falando aqui de Palmeiras e River Plate, né? Mas não tem nada sobre o assunto, sobre a polêmica. Nada. Na ESPN aqui, ó, mesma coisa. Sobre o Palmeiras, só do jogo, né? Contra o River. Só isso. Mas não tem nada envolvendo a polêmica do Tigrinho. E ninguém fala nada. Pra vocês verem como esses caras, como esse jornalista, como essa mídia aí é podre com o Corinthians. Se fosse com algum jogador do Corinthians, irmão, já tava dando uma polêmica enorme, já estavam detonando o Corinthians, a instituição, os jogadores, já tava banalizando tudo. Se fosse o Corinthians. Mas como não é, deixa pra lá. Vamos focar aqui só no futebol, né? Mas no Corinthians se foca em tudo, né? No Ministério Público, né? Na crise lá dentro, exploram tudo do Corinthians, mas os outros clubes não, né? Bom, aqui tá a diferença de grandeza, né? Me desculpem aí. Aqui tá a diferença de grandeza, né? A coisa engaja muito, né? Então por isso os caras têm que inventar notícia fake toda hora, canais fake inventando notícia pra tudo que é lado, patrocinador que não existe, inventando coisa que não existe, informação que não existe. Tá cheio de canalzinho, inclusive tem tudo corintiano nesses canais, cara. Eu fico impressionado, tá? Mas enfim. Cara, o Gabigol, né? A CNN colocou a informação, vocês estão vendo aqui no lado,
que o Gabigol é alvo do Corinthians pra 2026, tá? E assim, o Gabigol, cara, ele tá mal no Cruzeiro pra caramba, tá vindo numa baixa incrível no Cruzeiro. Ele que saiu do Flamengo, né, foi multicampeão pro Flamengo, na época, inclusive, que ele foi pro Cruzeiro, ele flertou antes, né, com o Corinthians, enfim, então teve toda aquela repercussão. O Augusto Melo falou que era sonho dele de ter o Gabigol no Corinthians na época, ele era presidente, enfim, lá. Só que aí acabou fechando com o Cruzeiro, né, e aí fechou por 4 temporadas, chegou de graça lá, foi contratado pra ser o astro da equipe do Cruzeiro. E, cara, o Gabigol hoje amarga a reserva, né? É apenas um coadjuvante, tá, no elenco do Cruzeiro. E o Cruzeiro entende por bem, cara, negociar o Gabigol, até porque ele custa muito alto, tá, no Cruzeiro. Hoje, o Gabigol recebe no Cruzeiro 2,5 milhões de reais. Só pra vocês terem uma ideia de quanto o Gabigol recebe lá no Cruzeiro, tá? Pra ser coadjuvante. Então pro Cruzeiro custa muito caro. E segundo a informação aqui da CNN, que eu já tô resumindo aqui pra vocês nesse vídeo, o atleta tá insatisfeito, tá? Por tá amargando a reserva do Cruzeiro e entende que é melhor ser negociado. E isso sai bem pro Cruzeiro e também bem pro jogador, tá? Então acaba sendo bom para ambas as partes. E a informação da CNN é que o Corinthians tá no negócio que quer o jogador para 2026. Aí o que me faz pensar é o seguinte, galera, vamos lá. Se essa informação aqui da jogada pela CNN for verdadeira, o que o Corinthians tá pensando? É o quê? Vai desmanchar o elenco, o ataque do Corinthians, vai vender alguns jogadores, vai pegar o Yuri Alberto e vai vender já, porque o Yuri, o Corinthians já recebeu algumas propostas referentes ao Yuri também, mas vai vender o Yuri para trazer o Gabigol? Porque só me faz pensar isso, porque eu não vejo aonde o Gabigol hoje se encaixaria no elenco do Corinthians. Ele vinha pra ser reserva do Yuri? Ele viria, né, no caso, pra ser reserva do Yuri? Não, né? Eu duvido muito. E outra coisa, a gente precisa analisar aqui as coisas, né? Inclusive em questão salarial, porque o Gabigol ganha 2,5 pau. Aí vai chegar aqui no... 2 pau, não. Vai chegar aqui no Corinthians, irmão. Aí todo mundo reclama do Memphis, né? O Memphis que ganha 3 milhões, quase 4 lá, enfim, no Corinthians e tal. Mas pelo menos o Memphis, apesar de não estar sendo aquele top de jogador, mas ainda, cara, acrescenta muito pra esse time. Tem bastante assistência hoje nesse elenco do Corinthians, várias assistências, é líder em assistência, inclusive, nesse time do Corinthians. Ainda traz sim um rendimento, não o esperado que a gente quer, divide a opinião da torcida, enfim. Mas vamos lá, o Gabigol ganha 2,5 pau pra não fazer nada, pra não entregar nada, tá num rendimento horrível lá no Cruzeiro. Se a gente for pegar um quadro geral aqui e pensar em Gabigol no Corinthians hoje, na minha opinião, não. Não dá. Claro, se o jogador viesse aqui, a gente ia apoiar tudo e tal, pô. Gabigol, né? Vai chegar aí, a gente vai apoiar. Pode ser que ele calasse minha boca, enfim. Tem 31 anos ainda, pode entregar futebol, mas tá numa baixa terrível. Mas se a gente pegar esse quadro geral aí, a gente fazer uma análise aqui, não dá Gabigol no Corinthians hoje. Esquece, irmão, para. No Cruzeiro o cara não tá conseguindo jogar. Ah, mas vai mudar os ares, Jordan, enfim. Mas, cara, na moral, desculpa, galera, eu não vejo o Gabigol no Cruzeiro hoje. Tá? Não dá. E não veio pra ser reserva. E também não veio pra ganhar menos de 2 milhões de reais, tá? O Gabigol, que não tá entregando nada aí, ganha tudo isso. Você acha que ele viria pra ganhar menos no Corinthians? Ah, eu duvido. Aí o Jorge Nicola repercutiu essa notícia também, né? Aí quando a gente vê o Nicola repercutindo... Aí... Bom, galera, o Zenit da Rússia deve apresentar uma nova proposta ao Corinthians por Guinegão, na casa dos 18 milhões de euros. Cerca de 113 milhões de reais, que pra mim ainda é muito pouco. Eu falei pra vocês no vídeo de ontem, que pra mim o Guinegão tem que ser vendido pelo menos, por 150 milhões de reais, né? Que dá 25 milhões de euros, tá? Ou então vender o cara por 30 milhões de euros, que chega na casa dos 180 milhões de reais. É o mínimo que você deve vender o Guinegão. Dá pra vender o Guinegão assim, tá? Dá pra vender. Ele é uma promessa do Corinthians, tá evoluindo bastante. Nesses valores de 180 milhões a 150 milhões, dá pra vender o cara. Claro, o Corinthians tem 80% do atleta, né? Se você tirar aí 80% de 150 milhões, o Corinthians vai ficar na casa ali de 120, 125 milhões no bolso, tá? Então, esses seriam os valores interessantes que eu acho que o Corinthians poderia vender o Guinegão. Só que eu temo que o Corinthians venda por um preço mais baixo, tá? Eu espero que o Corinthians consiga vender por valor maior, tá? Ou seja, a notícia da Itatiaia, a tendência parece que o Guinegão não fique por muito tempo no Corinthians. Mas assim, aí tem aquela também, né? E se o Guinegão ficar mais tempo no Corinthians, acabar não vingando, não evoluindo, aí vocês sabem, né? O valor de mercado cai lá embaixo e aí moia também. Então assim, mas eu acho que o Corinthians consegue vender por 150, 180 milhões de reais, eu acho que dá. Tá. E o Zenit da Rússia consegue depois ter lucro com o Guinegão. E outra coisa, né? Seria interessante o Corinthians vender o atleta e ficar com uma porcentagem dele também, pelo menos, sei lá, uns 15% do jogador. Então, o Corinthians precisa ver isso direito, porque numa futura venda lá depois, o Corinthians ganha muita grana no bolso, tá? Então, o Guinegão, jogador do Corinthians aí chamando muita atenção aí do Zenit da Rússia, que é o cara, né? E deve fazer uma proposta aí, vamos ver aí o que acontece referente ao Guinegão, tá? Galera, outra informação aqui que saiu foi referente à Copa do Brasil, né? A Confederação Brasileira de Futebol, a famosa CBF,
vai anunciar até o fim de outubro o calendário do futebol nacional para a temporada de 2026. Dentro das propostas em estudo, 2 alterações chamam a atenção na Copa do Brasil. Jogo único até a semifinal, as partidas seriam disputadas em confronto único, com o mando de campo definido por sorteio. Final em campo neutro, a decisão deixaria de ser ida e volta para ser disputada em jogo único, em estádio previamente escolhido pela entidade. Notícia vinculada pelo Estadão, tá? Que trouxe a matéria de que os caras já pretendem mudar as regras, né, na Copa do Brasil, enfim. Bom, vamos lá, eu vou dar minha opinião referente a isso daqui. Por que não diminui as partidas do campeonato nacional? O campeonato brasileiro, por que não faz igual antes? Era tão bom antes, né? E eu nem vivi na parte dessa época aí, né, pra falar a verdade. Mas o modelo era interessante, né? Onde você jogava o primeiro turno, né? As equipes jogavam o primeiro turno. Era um turno só, depois os 8 bem classificados no campeonato disputavam, né, oitavas, quartas, semi e final do Campeonato Brasileiro. Pô, é interessante demais isso daí, era da hora demais, né, essa forma aí que jogavam, né, que era o Campeonato Brasileiro. Por que não faz isso então? E mantém a Copa do Brasil do jeito que tá, porque eu não acho legal, eu não acho interessante esse modelo aqui da Copa do Brasil, cara. Vai mexer num negócio que funciona por quê? E outra coisa, se for mexer aqui, provavelmente a premiação também diminui, porque o número de jogos é menor, enfim, bilheteria é menor, tudo é menor. Então o número de premiação dessa competição aqui diminui também. Ou eu tô errado? Eu não tô, né? Diminui. Então, cara, por que vocês não mudam o Campeonato Brasileiro? Diminui a quantidade de jogos também. Pega um turno só, cara. Classifica o restante lá, do oitavo até o primeiro, e bora mata-mata aí, cara. É interessantíssimo, é top isso daí. Mas enfim, os estaduais também, né, que não tem... Principalmente estaduais, né, do Rio, de outros estados aí de São Paulo, ainda é importante porque é o bem mais valorizado, né, de todo o país, é o estadual de São Paulo. Mas o restante aí, cara, é quase fede em mocheira também, né. Então, enfim, o que vocês acham, galera? Porque, na verdade, na moral, mexer na Copa do Brasil, pra mim é lorotice e outra, né, os caras não querem mexer, eles não querem mexer no estadual, né, por causa das parcerias que tem, né, com as instituições, né, enfim, é triste demais, né, enfim. O que vocês acham de tudo isso, hein? Galera, eu vou voltar aqui na próxima com mais informações aí, repercussão de tudo que envolve Corinthians, tá? E a gente vai voltar em breve. Um grande abraço, até mais e vai Corinthians!